Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 22, versículos de 34 ao 40, que nos diz assim: Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o mandamento, o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amados irmãos e irmãs, quero começar comentando do final. Quando Jesus fala que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, é para dizer que eles são básicos. Que qualquer outra coisa que eu buscar seguir, mas eu deixar esses dois aqui de lado, o restante não vai fazer muito sentido. Então vou dar um exemplo aí que outras religiões pregam, e até tem gente na internet falando isso, e tem muito católico aplaudindo como se fosse uma coisa certa. Que é mais ou menos a seguinte ideia, né? Olha, eu não vou para a igreja, eu não rezo, eu não faço isso, aquilo, mas eu faço atos de caridade. Ora, fazer atos de caridade é uma coisa boa, né? É uma coisa correta. Mas eu posso fazer um ato de caridade para aparecer. Eu posso fazer um ato de caridade sem amar o próximo, somente para conseguir uma promoção no meu trabalho. Eu posso fazer um ato de caridade e, no final das contas, não colocar Deus como aquele que realmente deve enxergar aquilo. E, portanto, eu não amo a Deus acima de tudo. Então, não adianta, gente, fazermos muitas coisas boas se eu não amo verdadeiramente o meu próximo. Se eu não amo verdadeiramente a Deus. São esses os dois pontos basilares. E você pode parar para analisar que quando esses dois pontos aqui estão bem fundamentados e são vivenciados por nós, tudo que é feito realmente não vai ser passivo, não vai ter nenhum tipo de erro, na verdade. Né? Não vai ter nenhum tipo de equívoco. Porque quando a gente faz algo por amor verdadeiramente, aí eu não estou fazendo só para poder aparecer, aí eu não vou fazer para desejar o mal a alguém, eu não vou, na verdade, tentar derrubar o outro. Porque aquilo que é feito com amor, não faz sentido derrubar alguém para conseguir fazer aquilo, né? E um outro ponto importante, aí isso aqui foi uma coisa que me incomodou hoje quando eu li o Evangelho. Olha o que diz no versículo 34. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Eles então se reuniram em grupo. Aí eu fiquei pensando, chegou uma notícia para os fariseus. Eles ouviram a notícia. A notícia foi: Jesus fez os saduceus calarem. Para quem não sabe a diferença, né? Os saduceus e os fariseus eram líderes religiosos, mas os saduceus estavam ligados ao sinédrio. E os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição nem nos anjos. Os fariseus já acreditavam, e eles eram geralmente líderes nas sinagogas, que eram, digamos, capelas, que eram mais próximo ao povo. E os fariseus eram extremamente apegados à lei, eles eram muito legalistas. Então eles sabem que Jesus fez calar aqueles grandões do sinédrio. Ouviram falar. E esse ouvir deles foi um ouvir com o coração. Sabe por quê? Porque levou eles a tomarem algum tipo de atitude. Que atitude foi essa? Reunir-se em grupo para ir até Jesus. O que eu achei cômico? É a audição seletiva dos fariseus. Eles só escutam o que convém a eles. Porque o que Jesus mais falou aos fariseus? Quantas coisas eles não ouviram de Jesus? Até mesmo viram feitos, milagres, ações de Cristo. E quanto mais Jesus fazia, menos os fariseus estavam ali abertos ao que Cristo estava a comunicar. É uma espécie de uma audição seletiva. Só escutar o que te convém. Só deixar penetrar no teu coração aquilo que te convém. Infelizmente,
Muitos de nós somos assim. Tem gente que lê a Bíblia e só grava um versículo porque te convém. Tem pessoas que fazem de tudo dentro da igreja, mas só grava aquilo que mais uma vez te convém. A gente não pode fazer isso. Seria um ouvido fariseu. Né? E os fariseus também tinham esse tipo de postura. Eles interpretavam a lei para que sempre fosse bom para eles. Os saduceus também faziam isso. Que a gente possa entender, amados irmãos e irmãs, que a gente não deve ser como eles. Não deve só ouvir aquilo que eu quero, mas eu preciso ouvir aquilo que Deus quer falar no meu coração. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.